Bom dia, gente linda que Deus ama. Estou passando aqui para declarar um novo ano, um 2025 cheio da graça e do favor do Senhor, a despeito das condições econômicas, sociais, da violência, das guerras, que o Senhor Deus esteja guardando, suprindo e prosperando cada um de vocês. Amém? Eu queria compartilhar com vocês um texto que eu li nessa manhã, no meu devocional, que está lá em Lucas, no capítulo 13, dos versículos 1 até o versículo 5, e a palavra do Senhor diz o seguinte: naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensais que estes galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido essas coisas? Não eram. Eu vou-lo afirmo, se porém vós não se arrepender, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre as quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vou-lo afirmo. Mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecerão. Aqui Jesus foi indagado a respeito de alguns judeus da região da Galileia que haviam padecido, haviam sido martirizados pelo governador, e ele, nesse processo, foi feito junto com alguns outros que não eram judeus, ou seja, colocaram tudo no mesmo saco e ali essas pessoas foram mortas. E eles perguntavam para Jesus: esses galileus que morreram como os pagãos, como os gentios, eles eram muito pecadores. E existe realmente essa sensação que as pessoas têm de que quando uma pessoa está passando por uma crise muito grave, quando a pessoa está passando por um revés muito intenso, isso é oriundo do pecado. Bem, é necessário explicar que efetivamente o pecado traz consequências. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Então, de alguma maneira, quando a gente peca, áreas das nossas vidas vão estar morrendo como resultado disso. Quando eu falo morrendo, não falo especificamente da morte física, mas da morte que acontece dentro de nós mesmos. A morte na alma, a morte dos sonhos, a morte dos projetos, a morte dos relacionamentos e por aí vai. Muitas vezes nós fazemos esse link que não é correto e que nós olhamos para uma pessoa que está passando por uma dificuldade muito grande, que perdeu o emprego, que o seu casamento acabou, desastres estão vindo sobre ele, e a gente tem o costume de falar: deve estar debaixo de muito pecado, esse deve ser muito pecador. E Jesus afirmou que na verdade não era uma questão do pecado, mas uma questão das circunstâncias. Todos somos pecadores e todos nós precisamos de arrependimento, todos nós sem exceção. Então, uma das coisas que nós não devemos fazer é julgar as pessoas pelas dificuldades que elas passam e achar que isso é oriundo do pecado. Isso, na verdade, só Deus sabe. Pode ser que sim, pode ser que não. E a nossa função não é julgar, mas sermos instrumentos de bênção, sermos instrumentos de amor, que nós possamos corrigir, que nós possamos ajudar, que nós possamos orar, interceder por essas vidas para que haja salvação. Agora, nós também precisamos entender o outro lado desse sistema, que é: o governo da terra foi dado ao homem no Jardim do Éden. Por causa do pecado, esse sistema de governo recaiu sobre Satanás. Ele ficou com autoridade sobre o sistema para poder governar. Por isso que Jesus fala que esse mundo jaz do maligno, e ele não está dizendo que a criação, as árvores, os peixes, os mares, a criação como natureza pertencem a Satanás. Tudo isso pertence a Deus, porém a organização, o sistema que rege esse mundo está nas mãos de Satanás, e nós vemos isso no dia da tentação de Jesus, quando Satanás vai ofertar para Jesus os reinos da terra. E Jesus poderia ter dito, se fosse mentira isso: olha, Satanás, não mente para mim não, esses reinos não são seus para que você possa me dar. Mas ele não fala isso. Então realmente o sistema está sobre o governo de Satanás, e por isso é um mundo caído. E efetivamente, quando coisas acontecem, desastres acontecem, de certa forma nós somos atingidos também. Isso não quer dizer que nós estamos debaixo do pecado. A lição de hoje, gente, é: não julgueis para não seres julgados. E a outra lição que nós temos também é necessário arrependimento para que nós possamos conhecer, que nós possamos ter relacionamento
com o Deus que criou todas as coisas. Sem arrependimento, sem mudança de coração, sem quebrantamento, né, sem nós deixarmos o pecado, nós nunca teremos um relacionamento com Deus e nunca viveremos integralmente o seu favor e o seu amor. Pense nisso. Amém? Que Deus te abençoe, que o Senhor te dê uma sexta-feira, um final de semana próspero, feliz, aonde Ele derrame as suas bênçãos sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus negócios. Em nome de Jesus. Um beijo no coração.